Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um encontro para subsidiar a sua vida com temas da nossa escola bíblica dominical. Eu convido você nesse exato momento para pegar a sua Bíblia, pegar a sua lição e juntamente comigo aqui agora estudarmos a poderosa palavra de Deus. Estamos hoje com a lição de número 5 com o seguinte tema: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo da nossa lição está escrito em Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 4 e versículo de número 5. Leia comigo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática, ela nos diz da seguinte forma: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Como sempre eu tenho dito, utilize a leitura bíblica em sua casa, a leitura diária, melhor dizendo, e você, juntamente com a sua família, faça o seu culto doméstico. Fazendo desta forma, você estará memorizando alguns versículos da palavra de Deus e se aprofundando nos textos que fazem parte do conteúdo da nossa lição. A leitura bíblica em classe está aos Efésios, capítulo de número 2, versículos do número 1 ao versículos de número 10. Leia comigo, por gentileza. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O objetivo geral é este: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Quanto aos objetivos específicos, são estes. Objetivo de número 1: refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Objetivo específico de número 2: explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E objetivos específicos de número 3: informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Que Deus nos abençoe e um excelente subsídio para você. Meus amados irmãos, antes mesmo de iniciarmos a nossa aula, eu preciso deixar bem claro uma coisa aqui para vocês. O intuito do presente subsídio que eu estou apresentando para vocês não visa repetir as mesmas ideias contidas na lição, mas, como foi dito inicialmente, o objetivo é complementar o conteúdo da lição, de maneira que possa facilitar
o seu ensino ou aprendizado, de maneira que você, professor, possa obter maior conteúdo para poder apresentar uma excelente lição para os seus alunos. Bom, quero deixar bem claro aqui que, como sempre, a nossa lição está dividida em 3 tópicos. Os 3 tópicos, na minha forma de ver e de entender, eles estão divididos da seguinte forma: segundo a perspectiva do autor, para a minha percepção daquilo que ele escreveu. Primeiro ponto, eu quero deixar bem claro o que éramos e o que fazíamos na condição de pecador. No segundo tópico, eu quero entrar na questão dizendo o que Jesus fez para nos salvar. E o terceiro tópico, dentro da minha perspectiva, do meu ponto de vista, é o que devemos fazer agora na condição de salvos. O texto de leitura bíblica em classe, que nós acabamos de fazer leitura há pouco tempo, é uma seção da carta de Paulo que está interligada com outras seções que nós chamamos de contexto anterior. Esta passagem do capítulo 2, versículos 1 ao 10, está interligada ao capítulo 1 inteiro. O capítulo de número 1, ele serve como introdução para toda a abordagem paulina, a partir do capítulo 2, 3, 4, 5 e 6. Mas vamos aqui agora tentar nortear a sua vida para você entender por que o capítulo 2 está interligado com o capítulo de número 1. Façamos então uma recapitulação. O capítulo de número 1, do versículos 3 ao versículo de número 14, falamos aqui para vocês em lições passadas que é um cântico que Paulo ele escreve. E este cântico apresenta alguns conceitos teológicos de grande importância, cujo tema central desta passagem é o plano das eras. Você vai entender, vai ver que a igreja é abençoada e a razão dela ser abençoada é porque a eleição e a predestinação foram projetos de Deus na eternidade. Bom, a redenção, que também é tratada como sendo obra agora do Filho e executada aqui na terra, a Bíblia deixa também bem claro que foi um projeto do Pai lá na eternidade. Bem como também a salvação e a união da igreja sobre a Kepali, a cabeça que é Cristo, de onde começa agora a entrar a terceira etapa do plano, chamado plano de convergência, onde todas as coisas criadas se submeterão ao governo e senhorio do Senhor Jesus Cristo. Mas qual é a relação deste cântico com esta passagem? Porque no cântico, enquanto se fala o que Deus planejou, o que o Filho executou, o capítulo de número 2 vai deixar bem claro o que o Espírito Santo tem aplicado para a vida da igreja para torná-la então eleita, predestinada, redimida pelo sangue vertido na cruz do Calvário, sangue carmesim na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e agora a igreja, que está cheia do Espírito Santo, espera com que a conclusão ou a convergência desse plano possa acontecer. Porque o próprio Paulo, no capítulo de número 2, ele diz que Deus em Cristo nos deu vida, utilizando-se o verbo no tempo passado. Quando chegamos no capítulo 2, versículo de número 8, Paulo usa a construção gramatical no tempo presente com a seguinte declaração doutrinária: pela graça vocês estão sendo salvos. Isto é interpretação com base no texto grego. Na nossa Bíblia em português está escrito: pela graça sois salvos, mostrando o tempo presente. A igreja que recebeu vida, ela continua com esta vida, ela continua no tempo presente como salva. Quando a igreja de Éfeso havia se convertido,
para o momento em que Paulo manda esta carta, ocorreram diversos anos. Então Paulo usou o verbo no passado para dizer que Cristo já deu vida àquela igreja, e Paulo usa o verbo depois de muito tempo, no versículo 8, para dizer que a igreja ainda continuava salvo pela graça de Deus. Mas observamos aqui que este contexto não está relacionado apenas ao cântico, mas também aquilo que Paulo havia dito nos 3 pedidos de oração que Paulo tinha feito a Deus, ao saber das notícias da igreja de Éfeso, uma igreja em que havia fé e amor, como princípios que evidenciava a sua eleição, a sua predestinação e salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O tríplice pedido, conforme estudamos nas lições passadas, deixa bem claro que Paulo pedia a Deus a iluminação do entendimento espiritual daquela igreja pela revelação do Espírito Santo, para que eles pudessem compreender a razão do chamamento da igreja, as riquezas da glória, da graça na herança dos santos. E o terceiro pedido de Paulo era que a igreja compreendesse a suprema grandeza do poder de Deus manifesto na vida do Senhor Jesus em sua ressurreição, ascensão e glorificação. Mas observemos o que Paulo vai dizer no capítulo de número 1 aos Efésios, quando Paulo vai deixar bem claro que este poder, ele passa a ser evidenciado na vida da igreja. No capítulo 1, versículo de número 18, ele diz: "E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder." Aí o 20 diz que este poder foi exercido na pessoa do Senhor Jesus, como eu bem disse, em sua ressurreição, em sua ascensão e sua entronização. Mas Paulo apresenta aqui a ideia de que este poder está sendo agora demonstrado na vida da igreja. Em lições passadas eu deixei bem claro aqui para vocês, e eu quero também recapitular, que este poder se manifestou e a igreja experimenta este poder em seus aspectos atualmente espirituais. Porque, da mesma forma que Cristo ressurgiu dentre os mortos, ascendeu aos céus, está à destra de Deus, Paulo compreende que a igreja em seus aspectos espirituais, ela também ressuscitou. Porque ele diz no capítulo 2, versículo de número 6, "E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo." Isto quer dizer que no momento que nós nos unimos a Cristo como cabeça e formamos membros do corpo, que é a igreja, nós ascendemos espiritualmente, ressurgimos dentre os mortos, recebemos uma nova vida e nos assentamos à destra de Deus através de Cristo Jesus, pela nossa participação na salvação através do Senhor Jesus. É isto que eu quero deixar bem claro para vocês, porque que o capítulo de número 2 está interligado com o capítulo de número 1. O capítulo de número 2, versículos do 1 ao 10, nós temos aqui declarações doutrinárias com proposições das doutrinas da salvação. O versículo de número 1 e o versículo de número 5, uma das proposições é: "Ele vos deu vida." Observe aquilo que está escrito lá, versículo 1, versículo de número 5. Ele, uma referência a Cristo, vos deu vida. Quando nós vamos para o capítulo de número 2, ou melhor dizendo, permanecendo no capítulo 2, no versículo de número 6, está escrito: "Ele nos ressuscitou." E observe bem agora, o versículo 5, parte B, e o versículo de número 8, parte A. A seguinte declaração: "Pela graça sois salvos." E de repente no versículo de número 10, parte A, está escrito: "Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus." Isto porque dar vida
ressurgir a vida dentre os mortos. Pela graça sois salvo, e ser nova criatura ou feitura criado em Cristo Jesus, tudo isso são declarações das condições atual daquela igreja, como salva na pessoa do Senhor Jesus. E nós vamos agora fazer uma análise, uma exegese destas palavras de natureza soteriológica. Queridos, vamos aqui avaliar a seguinte expressão. O versículo 1, versículo 5, há uma afirmação doutrinária paulina. Ele vos deu vida. A palavra para vida, ela está sendo usada no grego como zopoieo. Esta palavra zopoieo, desculpe-me até se a pronúncia ela não ser tão igual, porque eu tenho dificuldade para tentar agora gravar o som das palavras, mas acredito que essa seja a pronúncia correta. Essa palavra zopoieo traz a ideia não de uma vida física. Por quê? Porque no capítulo de número 3 aos Efésios, quando Paulo está falando que Deus criou todas as coisas, numa referência ao fato de Deus ter criado no princípio todas as coisas, a palavra utilizada lá para dar vida, ou trazer existência, ou criar todas as coisas, já não é o mesmo significado, embora tenha o mesmo radical zoe, que o radical dessa palavra é zoe, que traduz como vida, lá traz a ideia de vida física, mas zopoieo, que está no versículo 1 e versículo 5 do capítulo de número 2, trata-se de uma vida espiritual. Segundo nós entendemos pela própria palavra de Deus, o homem que está envolvido no pecado, preso pelo pecado, vivendo a velha natureza, o velho homem, vivendo afastado de Deus, este homem ele está espiritualmente morto, porque a morte espiritual é uma separação de Deus e é a condição do homem adâmico. Quando eu digo homem adâmico, eu digo o homem que descendeu de Adão e que continua ainda na velha prática do pecado, na velha vida de outrora e ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador para ter a vida que Jesus Cristo prometeu para todas as pessoas que viessem até Ele. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a vida que Jesus está tratando é uma vida espiritual, uma vida com Deus, uma vida de comunhão e de relacionamento com o Pai. Observemos aqui também que a palavra que Paulo vai usar no versículo de número 6, na declaração de ele ressuscitou, é uma palavra também grega, que traduz-se como ele deu vida espiritual. Todas essas palavras, elas estão correlacionadas. E há uma correlação justamente doutrinária nessas palavras por questão de ênfase. Porque Paulo quer mostrar que a salvação é o ato de Deus dar vida e é o ato de Deus de dar uma vida ressurreta, uma vida que se identifica com a vida do Senhor Jesus. Porque o texto diz bem claro, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Quando o homem morre para o mundo, aceita Cristo, ele está automaticamente se identificando com Cristo, recebendo vida e vida ressurreta na pessoa do Senhor Jesus. Todos esses verbos ou palavras que exprimem a ação daquilo que Deus fez na vida da igreja e que estão relacionados a palavras dos temas soteriológicos, todas elas apresentam a forma e o processo como aconteceu da igreja surgir através da obra do Calvário. Historicamente falando, a igreja passa a ter vida quando ela aceita Cristo Jesus. Ela ressuscita dentre os mortos para viver uma vida com Deus.
Mas como se dá este processo, então, em que Cristo Jesus, ele dá vida e a vida ressurreta para a igreja? Paulo, em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1, ele diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Observe, que estão em Cristo Jesus. Paulo usa sempre essa conjunção com a finalidade de ligá-la à pessoa do Senhor Jesus e apresentar como uma esfera de ação e de operação da obra do Espírito Santo para a salvação da igreja. Porque na continuidade do versículo diz que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí Paulo vai explicar o processo. Por que não há nenhuma condenação mais para a igreja? Porque além dela estar em Cristo, observe, o texto vai mostrar a forma em que ela agora, em seu processo libertador, estabeleceu-se em Cristo. Quando diz assim: porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo, ele quebrou a lei do pecado, a lei da morte, que aprisionava os indivíduos. E quando o Espírito Santo quebra esta lei e implanta a lei dele mesmo, que é chamado de a lei do Espírito de vida, implantando a nova vida na igreja, a vida ressurreta, que se identifica com o Senhor Jesus, a igreja agora ela fica na condição de salva. E uma vez que ela é salva, ela está sendo moldada uma vez mais conforme a imagem de Cristo. Porque o versículo 10 do capítulo 2 está escrito: porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo nos coloca numa forma que é Cristo, modela agora o nosso caráter, e não só ressuscitamos espiritualmente, mas passamos também a ressuscitar moralmente, numa relação com Deus. Porque agora Cristo, ele passa a ser formado em nosso caráter. Nós agora passamos a adquirir as virtudes cristãs, os frutos do Espírito Santo, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. E a Bíblia diz bem claro que contra estas coisas não há lei. Isto é, não há lei que vem agora aprisionar o indivíduo que nasceu de novo e que produz fruto do Espírito sobre a sua vida. E os frutos estão divididos em 3 aspectos, porque estão relacionados a uma tríplice relação. Numa relação com Deus está amor, gozo, paz. Numa relação com o próximo está longanimidade, benignidade e bondade. Numa relação pessoal está fé, mansidão e temperança. Quando o indivíduo, então, exerce esses frutos, ou esse fruto do Espírito sobre a sua vida, ele está sendo moldado à imagem de Cristo Jesus. Meus amados, sobre a nossa condição anterior, bem como disse o nosso pastor Douglas Batista, ele deixa bem claro que 2 são as palavras que mostram as nossas condições. E essas palavras são ofensas e pecados. Ele traz aqui a palavra em grego e a conceituação da mesma. Mas eu quero reforçar esta ideia agora no sentido oposto. Porque se a palavra ofensa traz a ideia de pisar em falso e a palavra pecado, amartia, tem um significado de errar o alvo, Paulo agora mostra que todas as pessoas que ela vive em pecado, que ela vive em ofensa, ela está afastada de Deus. E de uma forma oposta, Paulo mostra que quem se aproxima de Cristo agora está andando corretamente bem, e além de andar corretamente bem, está acertando o alvo. Observe que Paulo gosta de usar esta palavra para mostrar que o alvo é Jesus. O alvo em que o homem perdeu, o homem desviou e se afastou. Mas quando este homem agora recebe vida ressurreta, e aceita Jesus e é nova criatura, está em Cristo Jesus e está salvo, esta pessoa está acertando o alvo. Observe o que Paulo vai dizer aqui para subsidiar essa minha compreensão. Paulo, quando ele está escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 3, e ele está falando justamente do processo da sua conversão,
Paulo diz aqui, a partir do versículo de número 5, que ele era circuncidado ao 8º dia, era da linhagem da tribo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Mas o que para ele era lucro, isto ele considerou por perda por causa de Cristo. Aí o versículo de número 8, ele disse: sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por o amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. É o que o versículo 8 de Efésios diz: não tendo obra própria, não tendo condições próprias, recursos próprios para ser salvo, mas ser achado nele. Observe, aí ele diz: e sendo achado em Cristo, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, porque ele repete o versículo 8, pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, ou presente de Deus. Então ele fala de uma fé em Cristo, que leva o homem à justiça que procede de Deus, baseado nesta fé. Aí ele diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12 ele diz: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, versículo 13 agora, leia comigo. Quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Quem é este alvo? É Jesus. Então Paulo está mostrando que se viver em amartia, em pecado, é viver dando um alvo. Viver em Cristo na condição de salvo é acertar o alvo. Aí ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo agora mostra que quem vivia no pecado errava o alvo, mas quem largou o pecado, aceitou a Cristo, hoje está acertando o alvo, está olhando para frente, está olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. No que concerne a expressão que Paulo utilizou, andaste segundo o curso deste mundo, isto aqui nos traz uma ideia de um rio que foi desviado do seu curso natural. Isso nos faz agora rememorar ao texto bíblico do Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus criou tudo, e eis que tudo era muito bom. Então a vida seguia o seu curso natural. Mas quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, agora se desviaram do curso natural de todas as coisas e andaram totalmente extraviado. Porque é esta palavra que Paulo vai utilizar no capítulo de número 3 aos Romanos para mostrar as condições da humanidade. Quando ele está no capítulo de número 1, mostrando as condições pecaminosas dos gentios, o capítulo de número 2, ele está mostrando agora também as condições espirituais dos judeus, e ele chega a uma conclusão a partir do versículo de número 12, quando ele diz no capítulo 3 aos Romanos: todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Na concepção de Paulo, houve um desvio do curso natural das coisas. E agora, qual é o curso que as pessoas, que a humanidade vive e que nós, na condição de pecadores, vivíamos? É o curso do mundo, isto é, de um sistema mundano que rege a vida do homem. E quando a Bíblia está tratando de um curso do mundo, a Bíblia quer falar de um estilo de vida que vive em oposição às coisas espirituais, às coisas de Deus. Por exemplo, vamos aqui recapitular aquilo que eu disse citando anteriormente em linhas gerais. A humanidade, criada em Adão, ela ia, se caso Adão não pecasse,
andar um curso natural das coisas, sem desviar. Mas com a entrada do pecado no primeiro casal, Adão e Eva, juntamente com toda a humanidade, agora vive extraviada, desviando para outro rumo, segundo o curso deste mundo, que é o estilo de vida que eu disse em oposição a Deus. E Paulo vai tratar justamente essa condição da humanidade, quando ele vem no capítulo de número 1, versículo 18, declarar para nós: a ira de Deus se revela contra toda e qualquer impiedade e perversão dos homens. Observe, perversão dos homens significa alteração do curso das coisas. O homem perverteu, tornando a verdade ou transformando a verdade, trocando-a pela injustiça. O curso das coisas foi mudado. Aí aqui diz: o que de Deus se podia conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, eles são indesculpáveis. Aí o texto diz: porque tendo conhecimento de Deus, aí eles, em vez de glorificar a Deus, eles mudam o curso. Não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração e sendo insensato, inculcando-se por sábios. Na realidade, eles se perverteram, tornaram-se loucos. Mudaram, isto é, o curso natural das coisas era conhecer a glória de Deus. Eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e répteis. Aí o texto vai deixar bem claro que por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Observe, o curso natural das coisas está sendo alterado, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. É um estilo de vida em oposição. O curso deste mundo é um curso que vai em oposição ao que Deus havia estabelecido no princípio para Adão e Eva e para todos os seus descendentes, caso os mesmos não houvessem errado o alvo, pervertido as coisas, mudado o curso e seguido o estilo de vida que o mundo impõe. E claro, nós sabemos que o Deus deste século, este mundo, é o próprio Satanás. É ele quem muda a mentalidade do homem, a forma de entender as coisas. É ele que incita o homem por sugestão, para que o homem, ou por sugestão ou por possessão, altere o curso natural das coisas, indo de contra a vontade de Deus, indo na contramão da vida. Aí o versículo de número 25 diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em vez do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das relações, perverteram, mudaram o curso. Era para ter relação homem, mulher, casados legalmente na presença de Deus. Eles perverteram o curso, mudaram o curso contrário à natureza, ou aquilo que era natural. Aí diz: semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então perceba aí que o homem que vive em pecado, ele está num curso contrário à vontade de Deus. Ele adquiriu um estilo de vida que vai de oposição àquilo que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Mas Paulo não só diz que eles andaram segundo o curso deste mundo. Paulo deixaram bem claro que eles andaram também segundo a inclinação da carne. Essa expressão inclinação da carne não refere-se ao corpo físico em si. Traduz-se como a natureza pecaminosa, a natureza caída ou decaída na pessoa de Adão. Quando o homem ele se inclina agora
não só para o curso deste mundo, mas se inclina agora para os desejos da natureza caída, ele agora vive numa disposição para pecar, vive numa vida de cobiça, numa vida de desejos incontroláveis por pecar contra Deus. Porque Paulo, para a palavra inclinações, ele usa uma palavra grega que significa epitomia. E epitomia é justamente essa disposição para pecar. E essa disposição, ela é fruto, como eu disse anteriormente, da lei do pecado e da morte, que são os princípios dominantes na vida de um homem sem Cristo. Observe que Paulo, mesmo tendo conhecimento da lei, mesmo sendo fariseu, tendo uma vida irrepreensível, ele vai falar no capítulo de número 7 aos Romanos, quando ele está tratando justamente desse princípio que dominava a natureza humana decaída, quando ele está mostrando a partir do versículo de número 16 do capítulo 7 aos Romanos, quando ele diz: ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei, isto é, na minha carne, isto é, na minha natureza caída, não habita bem em nenhum. Pois ele diz: o querer está em mim em fazer o bem, mas não tenho o poder de efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei do mal que reside em mim. Então, Paulo está falando de uma lei que dominava o homem, que inclinava, que fazia a epitomia, isto é, a inclinação, a disposição para pecar. Ainda que o homem tentasse fazer o bem, mas ele era incapaz de o fazer. E esta lei, quem o dominava? Aí Paulo diz: no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo em meus ombros uma outra lei, que ela guerreia contra a lei da minha mente, me fazendo escravo, prisioneiro desta lei. Então observe que o pecado e a morte eram princípios dominantes na vida do homem. Por isso houve uma necessidade de Cristo entrar pela operosidade do Espírito Santo, pela operação do Espírito Santo para a salvação deste homem, para dar vida e a vida ressurreta, para que o homem pudesse viver a novidade de vida. Por isso, repito, o capítulo de número 8, versículo 2, Paulo vem dizer: a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à natureza humana, Cristo vindo na forma de homem, ele morreu, sofreu por nós, venceu o pecado, para que então ele condenasse o pecado em nossa natureza e nós não andássemos mais agora segundo os preceitos, seja de lei, que a lei não tinha o poder de salvar, ou andássemos, quem sabe agora, segundo o domínio do pecado e da morte. Então houve uma mudança no nosso interior. Nós perdemos a inclinação da natureza pecaminosa e nós recebemos uma nova inclinação. A inclinação para as coisas do Espírito Santo. Quando o crente ele passa a amar, ele passa a perdoar, ele passa a orar, passa a jejuar, isto não é fruto de ação humana. Isto não é fruto de religiosidade humana. Isto é a força da lei do Espírito de vida, concedendo graça ao coração do homem para a salvação. Porque o próprio Paulo, em Filipenses capítulo de número 2, no versículo de número 12, quando ele vai dizer para a igreja desenvolver a salvação, no 13 ele vai deixar bem claro: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer desenvolver a salvação, como o realizar. Então há uma nova inclinação, há uma nova disposição de Deus na alma de uma pessoa que nasceu de novo, que foi regenerada, que recebeu vida, a vida ressurreta do Senhor Jesus na sua vida e hoje participa da salvação estabelecida em Cristo e aplicada pela obra do Espírito Santo.
Observemos também a expressão que deixa bem claro que nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu quero aqui caracterizar agora e mostrar dentro do próprio texto da carta de Paulo aos Efésios como vivíamos nós antes de aceitarmos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. O capítulo de número 4, eu quero usar esse texto base que o autor da lição utilizou a partir do versículo de número 17. Ele usa do 22 ao 32, eu quero usar a partir do versículo 17. E eu quero correlacionar agora a passagem do versículo 3, ou a frase do versículo 3, que diz da seguinte forma: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Como eram as características então deste homem que andava fazendo a vontade da carne e dos pensamentos? Paulo mesmo, no próprio capítulo 4, depois da igreja salva e eleita, Paulo traz uma recomendação para a igreja e deixa bem claro o estado dos pecadores antes da conversão e a orientação para que a igreja não volte ao estado anterior. Ele diz da seguinte forma no versículo 17: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Observou aqui a mesma palavra no grego para pensamentos, do capítulo 2, versículo 3, é a mesma palavra que está escrita aqui no capítulo 4, versículo de número 17. A palavra eu vou apresentar aqui na imagem aqui acima, para que você possa fazer uma leitura e compreender o significado dessa palavra, pensamentos ou entendimento. O versículo de número 18 diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Observe aqui que Paulo começa a mostrar que começa por uma disposição na mente. Essa disposição na mente leva o indivíduo então a usar o corpo para pecar. Essa era a condição nossa quando éramos pecadores. Esta é a condição das pessoas que até hoje não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas apresentemos as características agora do velho homem, porque no versículo de número 22 há uma recomendação de Paulo, no sentido de que, quanto ao trato passado, despojeis do velho homem. Este velho homem se corrompe segundo as concupiscências do seu coração, ou os enganos do seu coração. Eu disse aqui que o homem vivia nas inclinações, nos desejos, nos apetites, nas concupiscências. E mais uma vez Paulo repete esta ideia de concupiscência aqui, deixando bem claro que isto é coisa do velho homem. O velho homem, segundo o versículo 23, ele não tem um entendimento renovado. O versículo de número 24 deixa bem claro que ele não anda em retidão procedente da verdade de Deus. Versículo 25 diz que ele anda praticando a mentira. O 26 diz que ele vive irando-se e pecando. O 27 deixa bem claro que ele anda dando lugar ao diabo. O 28 deixa bem claro que ele anda furtando. O 29 diz que da palavra que sai dos lábios dele são palavras torpes, palavras de amargura. Vai deixar bem claro que eles não têm o Espírito Santo. Eles vivem uma vida de amargura, uma vida de cólera, de ira, de gritaria, de blasfêmia e de toda a malícia, odiando e sendo odiado. Esta é a condição do homem. É uma condição de depravação moral. Esta era a condição de uma pessoa que vivia sem Cristo, ou que até hoje vive sem a pessoa do Senhor Jesus, e que precisa ter a vida espiritual, ter a vida com Deus, precisa ser salvo na pessoa do Senhor Jesus, para deixar as concupiscências do engano, para deixar de lado todos os pensamentos, o estilo de vida, o curso deste mundo que está em oposição a Deus. No segundo tópico da lição, cujo tema é vivificados pela graça, está subdividido em dois subtópicos, que são alcançados pela misericórdia e pelo amor divino e exaltados por sua graça. Antes mesmo de fazer qualquer comentário a respeito da maravilhosa graça, vamos examinar aqui uma questão.
O plano de Deus, o plano das eras, o plano que promoveria a salvação e a convergência dos salvos para a pessoa do Senhor Jesus, ele é um plano bem elaborado. No contexto do capítulo de número 1, nós vamos ver alguns atributos divinos sendo manifestos para a realização deste plano. Eu quero trazer aqui, antes de entrar na graça, falar um pouco sobre esses atributos. Primeiro ponto, o autor ele vem falar sobre o amor e a misericórdia de Deus. Primeiro ponto, vamos observar que o capítulo de número 1, versículos 4 e 5, está registrado da seguinte forma, que ele nos elegeu e ele nos predestinou em amor. A expressão em amor, em algumas Bíblias, está contida no final do versículo 4. Em outra está contida no começo do versículo 5. Mas seja qual for o texto que esteja sendo utilizado, em português ou texto grego, todo sentido é igual. Tanto a eleição como a predestinação foi baseada no amor de Deus. O amor é a base para a realização de todo e qualquer projeto de Deus sobre a face da terra, em especial a salvação. Paulo vai dizer no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4 em diante, quando ele diz: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então todos os planos de Deus e a execução dos planos de Deus foi baseada no seu amor. Quando nós vamos lá para Romanos, para falar da eleição de Jacó, como sendo o pai da nação de Israel, e não Esaú, porque Deus na sua presciência conhecia Esaú, conhecia Jacó, e viu que Jacó tinha condições favoráveis para a realização do seu plano. A Bíblia diz: amei a Jacó e me aborreci de Esaú. E o versículo 14 do mesmo texto, Paulo diz: alguma injustiça da parte de Deus? E Paulo responde: de maneira nenhuma. Aí Paulo agora utiliza de um texto de Êxodo 33, 19, e a partir do versículo então 18 daquela passagem, Paulo recapitula aquele texto, quando Deus usa a expressão no texto, na parte B, do capítulo 33, 19 de Êxodo, dizendo: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, quando Paulo usa essa expressão, quer mostrar que Deus é livre na sua forma de ver as coisas de forma antecipada e de escolher baseado em amor e não predileção. Não há predileção. Isto é, amor. E a Bíblia deixa bem claro em João 3,16 que Deus amou toda a humanidade, que deu seu Filho unigênito. Agora, o plano de salvação é baseado em predestinação e eleição. E isso depende da participação humana, se quererá ou não aceitar este plano de amor que foi estabelecido na pessoa do Senhor Jesus. Observe que o texto bíblico de Romanos, capítulo de número 8 também, quando se trata sobre o amor de Deus, vai deixar que Deus amou tanto a humanidade que ele não poupou ao seu Filho, mas antes o entregou por nós. Como não nos dará todas as coisas? Aí mais adiante, no pensamento sobre o amor, como a base de todo e qualquer projeto e execução do projeto, Paulo faz a seguinte pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a espada, o perigo, a fome, tudo isto aqui, a altura, a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A base de todo o projeto divino foi o amor, e por amor ele deu seu Filho para salvar a humanidade. Mas eu vejo aqui no plano da salvação também, não só o amor, mas a sabedoria de Deus evidenciada. Por que a sabedoria de Deus é evidenciada? Porque a sabedoria está relacionada às escolhas que Deus fez, do método, da forma e do fim. Qual foi o método que Deus usou para salvar o homem? A cruz de Cristo. De que modo Deus salvou o homem? Através do Espírito Santo no processo de regeneração. E qual é o meio que Deus propiciou para o homem ser salvo? Está lá no capítulo 2, versículo 8 de aos Efésios. Pela graça sois salvo por meio da fé. E aí o texto diz: e isto aí não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus. Foi um meio que Deus propiciou para a salvação do homem.
Paulo diz em Romanos 13, 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, e também ele vai dizer, por meio da fé, pela propiciação do sangue do Senhor Jesus. Então observe que Deus estabeleceu o modo, o método e o meio para salvar a humanidade, mas também a finalidade. Qual é a finalidade de Deus salvar o homem? Versículo 10 do capítulo 2 vai explicar, porque está escrito, somos feitura sua, criado em Cristo Jesus. Qual é a finalidade? É fazer com que o homem volte a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, conforme Romanos 8, 29, já citamos nas lições anteriores. Mas eu não vejo só o amor e a sabedoria evidenciada nesse plano. Eu vejo o poder, porque o mesmo poder manifesta na pessoa do Senhor Jesus, quando da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua entronização, a salvação também é tratada nesses mesmos termos, porque Deus entrou com seu poder gracioso, nos salvou do poder do pecado, nos libertou dos grilhões da morte, com força, com poder, e hoje nós somos salvos, libertos para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas a graça é um dos atributos que mais se evidencia aqui. E eu digo que a graça, ela é como um rio caudaloso. É um rio que deságua e onde ele chega, ele traz vida, ele traz paz, ele traz segurança, ele traz comunhão, ele traz alegria. Quando a graça de Deus foi derramada na vida da humanidade, Deus estava propiciando a salvação para a mesma. Porque Tito 2,11 deixa bem claro que a graça foi evidenciada na pessoa de Cristo, que ali está sendo prefigurado como a própria graça de Deus. Quando Paulo diz, porquanto a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E a graça é favor imerecido. Além de ser favor imerecido, a graça ela tem uma natureza superabundante. Por que superabundante? Vamos dar exemplo aqui para vocês. Em 2 Crônicas, no capítulo 33, nós vamos ver que já desde o Antigo Testamento essa graça era abundante. Porque o texto bíblico deixa bem claro que o rei Manassés reinou sobre Israel durante 55 anos. Foi considerado um dos piores reis. Praticou as piores das atrocidades que se possa imaginar que um homem sem Deus, que um homem desviado venha a praticar. Mas no final da sua vida, depois de um processo em que Deus manda os inimigos castigá-lo, colocá-lo em prisão, e lá ele se arrepende, ele se converte, ele clama a Deus, a graça entra na sua vida, ele é perdoado e ele é salvo. E os seus 55 anos de pecados e de atrocidades cometidas foram perdoadas por Deus. E agora Paulo vem dizer no Novo Testamento que a graça ela é muito mais que abundante, porque ele vai dizer no capítulo 5 aos Romanos, no versículo 20, que aonde abundou, infelizmente, o pecado, graças a Deus, que superabundou a graça de Deus. Então a graça de Deus nos dias de hoje, do período do Novo Testamento, na era da igreja, até os dias de hoje, enquanto Jesus não vem, essa graça é superabundante. E quem está dizendo isso? O próprio Paulo, que foi alcançado por esta graça maravilhosa. Foi um homem que deu seu voto para que Estevão fosse apedrejado até a morte, perseguiu a igreja de Deus, arrastou pessoas pelas praças, gente, deu voto para que essas pessoas fossem apedrejadas até a morte. Mas Cristo Jesus foi ao encontro deste homem e a graça de Deus superabundou na vida deste homem, de maneira que este homem se tornou o maior pregador da graça de Deus. Então a nossa salvação é fruto da graça. Nós não temos mérito, não temos merecimento, não temos condições e possibilidades nenhuma de sermos salvos por mérito, por mais religioso que fôssemos, por mais santo que fosse. E Paulo disse isso, como eu disse anteriormente, e repito, Paulo deixou bem claro que apesar de ser irrepreensível conforme a lei, ele entendeu que a lei era incapaz de salvar, que somente a graça de Deus, superabundante, entraria na sua vida e o transformaria, ao ponto dele ter convicção do que é salvação e dizer para a igreja em Éfeso, pela graça, eu tenho a certeza, vocês estão sendo salvos.
na pessoa do Senhor Jesus, e isto não vem de vós, foi um presente de Deus. Quem sabe você está me ouvindo e perguntando, mas como, pastor? Fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus, mas como nós fomos exaltados por sua graça? Simples, quando a graça de Deus entrou na vida do indivíduo, promovendo salvação na vida deste indivíduo, trazendo vida, e a vida ressurreta semelhante à vida do Senhor Jesus, e nos identificando com Cristo, em sua morte e ressurreição, em sua ascensão e sua entronização, a nossa vida foi transformada ao ponto de hoje nós sermos uma nova criatura em Cristo Jesus, conforme eu venho citando aqui no versículo 10 do capítulo 2. Uma nova criatura em Cristo Jesus, e hoje nós estamos vivendo as características de alguém que foi exaltado por esta graça. Eu vou dar exemplo aqui para vocês no próprio texto de Efésios agora, usando do paralelismo agora de forma oposta, como eu apresentei a vida de um homem sem Cristo. Agora eu vou apresentar a vida do homem com Cristo. No capítulo de número 4 também aos Efésios, quando o texto bíblico, Paulo falando aqui a respeito desse novo homem, quando ele diz o seguinte, capítulo 4, versículo de número 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então esse homem que foi exaltado pela graça, teve entendimento renovado. Versículo de número 24, ele se revestiu do novo homem, que foi criado em verdadeira justiça e santidade procedente da verdade. 25, ele deixou a mentira e hoje está falando a verdade e vivendo a verdade da palavra de Deus. Observe que lá em Romanos, os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. Mas o novo homem, Cristo Jesus, ele deixa a mentira e passa a viver e pregar a verdade. O novo homem, ainda que ele ire, ele não peca, porque ele não tem disposições como tinha antes para pecar. As disposições agora são regidas pela lei do Espírito de vida. É a inclinação para as coisas que agradam a Deus. Com isto, não se cumpre na vida dele o versículo de número 27, de estar dando lugar, espaço para o príncipe da potestade do ar controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos e os seus projetos de vida, de forma que ele tem um estilo de vida oposto a Deus. Pelo contrário, a partir de agora, sabe o que é que ele faz? Ele está cheio do Espírito Santo. Porque Paulo, no capítulo 5, traz uma recomendação. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor em vosso coração. Hoje o crente ele é cheio do Espírito Santo, se inclina para as coisas do Espírito. E o versículo 28 vai dizer que ele agora não furta mais, mas ele agora vai trabalhar, fazendo o que é bom, o que é edificante, para ter recursos para ajudar até aqueles que são necessitados. Não sai da boca dele palavras torpes, palavras obscenas. Antes, ele tem uma palavra temperada, uma palavra da parte de Deus, para abençoar e edificar quem ele está ouvindo, quando ele está ensinando, quando ele está pregando, quando ele está conversando. Também não está se cumprindo na vida dele de entristecer o Espírito Santo. Ele alegra a pessoa do Espírito Santo em vivendo uma vida agradável, aprazível, satisfazendo a vontade de Deus. Porque nós fomos salvos e eleitos para a satisfação da vontade divina. Aí o versículo de número 30 está longe dele: ira, contenda, discórdia, blasfêmia, toda malícia. Agora, ele não odeia. Vem uma tristeza no coração, vem uma chateação de momento. Mas em Cristo Jesus, como ele foi perdoado por Deus, ele agora em Cristo Jesus também está perdoando todos aqueles que lhe ofendem. Esta é a vida da pessoa que foi alcançada pela maravilhosa graça e foi exaltada e está nas regiões celestiais juntamente com Cristo, unido com Cristo, identificado com Cristo, vivendo da mesma forma que Cristo viveu. Que quando ultrajado não ultrajava ninguém, quando injuriado entregava tudo na mão de Deus, daquele que julga retamente. Esta é a vida da pessoa que foi alcançada pela superabundante graça de Deus. O terceiro tópico, eu quero entrar aqui subsidiando o terceiro tópico que diz a salvação não vem das obras. E tem a graça como meio da salvação,
E o item 2, os subtópicos 1 e 2, diz obras como evidência de salvação. Eu quero recapitular aqui uma frase que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 2, no versículo de número 3, para a nossa meditação. Eu quero fazer aqui uma abordagem e logo após essa abordagem correlacionar aquilo que eu pretendo comentar aqui no terceiro tópico. Quando Paulo diz a respeito do homem morto em pecado e delito, Paulo usa uma expressão da seguinte forma no versículo de número 3. Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo pegou esta frase, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa frase era utilizada tanto pelos gnósticos, que era a seita que estava começando a surgir em suas raízes ou em suas sementes iniciais no primeiro século e que ganhou desenvolvimento no segundo século, como também outros movimentos religiosos no primeiro século da era cristã. Bem, esses movimentos religiosos deixavam bem claro que o ser humano que vivia agora segundo o seu pensamento, que vivia agora segundo a sua razão, porque pensamento lá pode ser traduzido como razão. Na concepção deles, eles afirmavam que o homem evoluía através de uma gnose, de um conhecimento elevado das coisas espirituais, quando na realidade a gnose era um conhecimento sincretista, baseados em muitas crendices, baseado em preposições de muitas religiões de mistério. Bem, nessas crendices, eles diziam que o homem, em seus pensamentos, ou que andava segundo seus pensamentos, estava evoluindo. Mas Paulo pega a palavra deles e utiliza aqui, como eu disse antes na lição anterior, com finalidades apologéticas e corrige esse erro, mostrando que o homem que vive segundo seus pensamentos, ele vive inclinado para uma vida de pecado. E por mais religioso que este homem seja, para tentar realizar qualquer obra como meio de salvação, jamais ele será capaz de alcançar a salvação de forma meritocrática. Pelo contrário, os méritos estão na pessoa do Senhor Jesus, porque foi graças à obra do Calvário que nós fomos salvos. Se Cristo não houvesse morrido, Paulo diz, nós permaneceríamos em nosso pecado. Se Cristo não houvesse morrido e ressuscitado, vã seria nós estarmos pregando. Vã seria nós estarmos na fé evangélica. Vã seria eu estar produzindo este vídeo para você aqui agora, que está me ouvindo. Mas Cristo morreu e ressuscitou para a salvação da humanidade. Isto pelo sangue vertido na cruz do Calvário. O homem não tinha condições de ser liberto do pecado, de ser redimido do pecado, de receber uma nova vida em Cristo, se Cristo não houvesse morrido e ressuscitado, ascendido aos céus, estará à destra de Deus, reinando, mas também como sacerdote intercedendo por nós. Se Cristo não houvesse realizado esta obra maravilhosa, a nossa salvação não estava garantida. O ser humano, por mais religioso que ele fosse, por mais humanamente falando, bom que ele pudesse ser, ele por si só jamais teria condições de se libertar do poder do pecado e da morte. E isso já deixamos bem claro com base em Romanos capítulo 7, que Paulo deixou bem claro que havia uma lei que o controlava, havia uma lei que o dominava e guerreava contra a lei do seu entendimento. Ainda que ele, com seu entendimento, com a sua razão, tentasse servir a Deus, era incapaz de ele alcançar a salvação se os méritos não fossem de Cristo. Se a obra do Calvário não se tornasse uma realidade na cruz, se Cristo não humanizasse, se Cristo não assumisse a nossa natureza humana, viesse até a terra como homem, sem pecado, assumisse a responsabilidade e o papel de morrer na cruz do Calvário no meu e no seu lugar, como obra substitutiva, se ele não tivesse feito isso, eu, você, todos nós, não teríamos condições de ser salvos. Mas ele fez porque o sangue dele é suficiente para salvar ao homem. Obras não salvam. Sim, não salvam.
Mas o texto vai deixar bem claro que uma vez que nós fomos salvos em Cristo Jesus, que estamos sendo formados à imagem de Jesus Cristo, é para nós andarmos nas obras de Deus pelas quais Deus nos preparou para andarmos ou praticarmos estas obras. Essas obras estão sendo tratadas aqui como obras na condição de já salvos na pessoa do Senhor Jesus. E trata-se de se fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, de servir a Deus aqui na terra, porque esta é a finalidade pela qual nós fomos salvos. Você não foi salvo por causa das suas obras, mas você foi salvo para fazer a obra de Deus. E é isto que Deus entregou nas nossas mãos para que nós venhamos fazer. Então, se você entender a esperança do seu chamamento, pode ter a certeza, você irá realizar obras, porque Jesus disse que nós íamos realizar obras maiores, porque ele estava indo para o Pai. E o Espírito Santo estaria conosco, nos capacitando e nos concedendo a graça para tal realização ou para tal feito. Meus amados irmãos, o que podemos concluir então dessas três partes ou três tópicos? Primeiro, que o homem sem Cristo, ele vive agora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da carne e dos pensamentos, vive escravo do pecado, da morte. O pecado e a morte, como princípio dominante, o inclina para fazer as coisas que são opostas à vontade de Deus. Ele vive agora prazerosamente nas coisas do pecado. Ele vive uma vida desviada do curso natural pelo qual Deus criou o homem, porque ele está em Adão. Mas quando a graça de Deus, a graça maravilhosa e este amor de Deus entra na vida do indivíduo, e esse indivíduo ele nasce de novo, ele ressuscita dentre os mortos, ele é salvo na pessoa do Senhor Jesus, agora a vontade dele é fazer a vontade de Deus. A inclinação que ele tem é para as coisas do Espírito Santo, é para uma vida de oração, é para uma vida de santidade, é para uma vida de repreensibilidade, porque a eleição e a predestinação tem como propósito tornar-nos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Então toda a inclinação do indivíduo hoje é para a vida de santidade e é para a vida de irrepreensibilidade diante de Deus, porque o intuito dele, o prazer dele é agradar a Deus, que o salvou, que o libertou, que o transformou e hoje está modelando a imagem de Cristo em seu caráter, derramando sobre ele a graça e concedendo fruto do Espírito Santo para que ele manifeste esse caráter aqui na terra. Então, meus amados irmãos, se as obras não nos salvou, as nossas obras pessoais, por mais boas que fossem, por mais religioso que fôssemos, a única obra que leva-nos à salvação é a obra do Calvário, feita por maior de todos os obreiros, que é a pessoa do Senhor Jesus, que derramou o sangue puro de uma vida sem pecado para nos salvar e nos dar vida e vida com abundância. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Se você não é evangélico e estiver vendo este vídeo, que você possa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a você que seja aluno, aprenda, entenda e conscientiza que tudo é fruto da graça de Deus. E a você, professor, que esse subsídio sirva agora para você instruir bem aos seus alunos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Deixe aquele like, por gentileza, lá, para que nós possamos continuar produzindo mais vídeos. Mas dê aquele like, que eu tenho a certeza que nós vamos estar abençoando, e já estamos abençoando a sua vida. Um grande abraço a todos e a paz do Senhor Jesus.